Muito boa noite, a paz do Senhor. Aqui estamos novamente para seguir com a nossa leitura da palavra. Hoje vamos estar lendo o livro de Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas como nós sempre fazemos também, vamos hoje seguir com a nossa introdução. Mas como vocês sabem, e ontem também eu tenho falado, a nossa introdução que eu faço não é uma introdução que realmente estão nos livros, né? Mas simplesmente é uma introdução onde eu falo uma coisa muito assim importante, né? De cada livro, onde nós podemos ver desde a perspectiva do Evangelho da Cruz. Então, o livro de Colossenses, por exemplo, nos está falando de uma vida abundante em Cristo Jesus, o conhecer a Cristo, esse Evangelho que foi um mistério que estava oculto durante séculos e agora que foi revelado, né? Esse veio, se nos deu a conhecer esse mistério, e esse mistério que sendo o Evangelho da Cruz, se nos faz agora entender de que não há outro tipo de vida, e uma vida que vive realmente nesse mistério, uma vida que vive continuamente nesse mistério, conhecendo esse mistério, a profundeza desse mistério, realmente é uma vida que não dá para viver de outra maneira. Tem que ser uma vida que realmente esteja ligado, que esteja continuamente buscando, continuamente servindo esse evangelho. Em outras palavras, quanto mais conhece a Cristo, mais vai querer estar com Cristo, e isso é o que Paulo está tentando, né, a falar aos Efésios. O tema de Efésios, do Colossenses, perdão, não é Efésios. O tema de Colossenses, né, os de Colossa, eles tinham uma vida contínua, né, mas o que precisavam era de cuidar-se de algumas outras doutrinas que estavam entrando dentro da igreja, e é por isso que Paulo está dizendo que como é possível, né, tendo conhecido essa vida em Cristo, tendo conhecido essa vida, não é possível de estar indo para outros lugares. E é por isso que também no capítulo 3 ele está dizendo que temos que desfazer-nos dessa vida que é carnal, essa vida que nós estamos tão arraigados, tão conectados na carne, né? Por isso ele diz, ele adverte, né? Para que não estejamos nós seguindo o curso, o rumo deste mundo, com as suas sutilezas, né, e as coisas que este mundo está oferecendo, e que nós temos que desfazer-nos também, fazer morrer os nossos membros que estão sobre a terra, né? Todo tipo de prostituição, impureza, o apetite desordenado, todas as coisas que nós já conhecemos, todas essas coisas foram ditas para quê? Para que o homem de Deus possa realmente revestir-se de Deus, possa estar vivendo uma vida que realmente vive em Cristo Jesus. Essa vida que não vai ser de outro jeito, senão do jeito que a Deus lhe agrada. Em 1ª e 2ª Colossenses, de Tessalonicense, tem uma coisa em comum, que então aquelas pessoas, como Colossenses está dizendo que essa vida abundante, né? É uma vida abundante em Cristo Jesus. Agora, em 1ª e 2ª de Tessalonicenses, o que está falando? Primeiro é que a igreja de Tessalônica está sendo bem-aventurada, está sendo reconhecida por Paulo, por todas as coisas que eles fizeram, e também o que realmente Paulo está querendo dizer é como devem viver aqueles que estão esperando a vinda do Senhor nos últimos tempos. Como é que nós temos que viver esta vida em Cristo Jesus, esperando a sua vinda. Aqueles que esperam alguma coisa não vão estar enxergando ou prestando atenção em outras coisas, senão vão estar esperando justamente o que
eles realmente desejam. Por exemplo, aqueles que estão prestes a casar, estão esperando o dia do seu casamento, por mais que venha outra mulher que seja muito atrativa, né? Não vai enxergar nela, por quê? Porque está esperando esse dia glorioso do casamento, do matrimônio, né? Então, são coisas como essa, de que nós temos, quando estamos focados no dia, né? Naquele dia, esse dia glorioso da vinda do Senhor, como os apóstolos e todos os membros da igreja primitiva, principalmente Tessalônica, eles estavam enxergando, estavam olhando com os olhos de fé, né? E Paulo estava querendo fazer, né? Falar-lhes a eles que tinham que estar desejando de todo o coração e viver como se esse fosse o dia, né? Como se esse fosse o dia que o Senhor chegaria para poder assim receber. Então, se nós sabemos que o Senhor, né, quando nós temos uma visita em casa, nós não sabemos quando vai vir a visita, mais ou menos sabemos o horário que poderia vir, mas e quando nós chamamos, né, nós convidamos a algumas pessoas para que venham à nossa casa, nós damos uma hora. E tem muitas pessoas que chegam na hora exata, mas também tem outros que chegam mais tarde. Mas a coisa é que quando nós convidamos, podemos nós esperar a que venham antes, como venham depois ou justo na hora. Então, nós temos que estar preparados para toda essa questão. Então, nós temos que sempre estar preparados para esse dia, para esse momento, né? E desse mesmo jeito, 1 Tessalônica e 2 Tessalonicenses não está falando de como nós temos que viver com uma vida, com uma perspectiva da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor. E é por isso que hoje nós vamos ver através de Colossenses 1 e 2 Tessalonicenses, essa parte da vinda do Senhor. Sim? Então vamos ver um pouco o livro de Colossenses primeiro, para dar seguintemente seguir com os outros livros. Então vamos lá. Vamos pôr aqui na tela a nossa passagem de hoje, que é Colossenses, né? Colossenses capítulo 1. E diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde e inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Capítulo 3.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravos, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, no qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou o testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. E pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa
e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão é de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Vamos agora a passar a leitura de 1 Tessalonicenses, e assim diz a palavra no capítulo 1. De 1 Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim.
Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois a vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 3. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus de que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de
modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Veja que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Agora vamos a passar a segunda de Tessalonicenses e vamos a seguir com a nossa leitura. E assim diz no capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, é nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, e se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
mas não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora existe até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Assim temos terminado o livro o livro de 2 Tessalonicenses, né? E assim também vamos fazer uma oração para poder terminar a sessão de hoje. Senhor, assim como, Senhor, Tu disseste, Senhor, a igreja de Tessalônica, Senhor, como também a de Colossa, Senhor, uma vida cheia de Ti, Senhor, uma vida que vai conhecendo mais e mais, Senhor. Não pode estar sendo, Senhor, enganada, não pode, Senhor, estar sendo confundida, Senhor, pelas coisas deste mundo. Senhor, faça que nos cuidemos, Senhor, e sempre com essa perspectiva, Senhor, sempre desejando e esperando esse grande dia, Senhor, esse dia glorioso. Faça, Senhor, que nós não erremos, Senhor, se não estejamos nós preparando-nos, focados sempre, Senhor, na vinda e como nós receberemos, Senhor, ao nosso Senhor. E realmente, Senhor, que isso seja uma força, Senhor, para que nós possamos esperar ainda mais, Senhor.
quanto mais esperamos, mais alegria possamos ter, mais possamos imaginar e pensando, Senhor, nessa glória, Senhor, que Tu nos tens também preparado. Senhor, muito obrigado novamente por estas palavras, assim como a igreja de Tessalônica, Senhor, foi abençoada, Senhor. A igreja de Laodiceia, Senhor, também foi abençoada. Senhor, o que eu te peço, Senhor, e o que nós te pedimos é que hoje, as igrejas de hoje também possam ser abençoadas e não estejam vendo somente, Senhor, o crescimento da igreja local, senão também possam estar vivendo cada um deles, Senhor, com essa visão, Senhor, do último tempo, Senhor, essa visão desse dia glorioso, com essa visão de querer ver rápido, Senhor, esse dia glorioso da vinda do Senhor. Senhor, muito obrigado novamente, Senhor, porque sei que Tu farás que a Tua igreja seja levantada novamente. Que o Teu nome seja louvado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bem, amados, muito obrigado. Amanhã vamos estar novamente aqui para seguir com a nossa leitura da Bíblia. Sim, que Deus os abençoe e que tenham um bom descanso na paz de Cristo Jesus. Tchau.